Amados, boa noite, eu sou o Tércio. Nós estamos hoje à noite especialmente continuando uma mensagem que introduzimos a semana passada. E nós queremos prosseguir no pensamento, no conceito do discipulado, daquilo que introduzimos na semana que passou. Queridos, eu queria começar com uma frase, não é, que nós definimos a semana passada. Em todo lugar ou relacionamento onde Jesus está presente, acontece o discipulado. Vamos dizer isso juntos? Em todo lugar ou relacionamento onde Jesus está presente, acontece o discipulado. Eu queria reforçar aquilo que falamos na semana passada, que uma vez que você reconhece que você é uma pessoa distante, separada de Deus, pecador, e que o pecado tem lhe mantido distante de Deus, e você, ao reconhecer isso, reconhece que a única forma de se conectar com Deus é através de Jesus, não é? E você reconhece os seus pecados, confessa como pecador, se arrepende deles e clama a Jesus, que perdoe você dos seus pecados, e você então pela fé o recebe como seu Senhor e Salvador. A Bíblia deixa muito clara que você então é salvo. Se com teu coração crê e com tua boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, você está salvo. Amém? Agora é muito importante a gente entender que a salvação, ela é a porta de entrada para essa jornada com Jesus, mas que então começa uma jornada de santificação, a Bíblia fala sobre ela, e nós estamos chamando essa jornada de discipulado, onde o objetivo é cada um de nós sermos transformados, moldados por Deus, de tal maneira que a imagem de Jesus seja formada em nós. E a semana passada nós colocamos isso, não é, através do texto de Efésios, que diz que Deus está edificando um edifício espiritual, né? E nós falamos, você, né, o edifício é a igreja de Jesus em todos os tempos, em todo lugar, ok? Nós fazemos parte disso, mas eu disse, olhe você para si mesmo como esse edifício, porque ele habita em você. E à medida que ele vem habitar em você, o objetivo é que a fundação, que é Jesus vindo em você, ele é a pedra angular dessa edificação, ou seja, não existe uma casa espiritual sem Jesus, viu gente? Não existe. Jesus é a pedra angular, o fundamento desse evangelho, dessa vida espiritual, é o que Cristo transmitiu para os profetas e para os apóstolos, são os ensinos que eles receberam de Jesus, né? Os profetas, os apóstolos, o que receberam, e esse fundamento com a pedra angular, que é Jesus, faz com que então nós que somos essa casa, que estamos sendo edificados, possamos crescer, e no final, quando Jesus voltar, em nome de Jesus, nós estaremos refletindo a imagem dele. Amém? Amém? O que nós falamos é que é possível que você tenha sido salvo, tenha a salvação, mas intencionalmente, querido, você não tem olhado para Cristo, para a sua palavra, e decidido obedecê-lo, pagar o preço para isso. E que muitos de nós podemos estar como uma fundação só de uma casa. Ou talvez o lado direito da casa, a parede subiu, o esquerdo está lá embaixo, não é? Deus está querendo nos edificar de forma plena, de forma saudável, bem, igreja? E esse processo, que é a imagem de Jesus sendo formada em nós, nós chamamos de discipulado, não é? É Deus realmente moldando o nosso caráter. Nós falamos isso a semana passada, que nesse reino de Deus, à medida que a igreja está sendo edificada, um planta, o outro rega, mas quem é que dá o crescimento? Deus. Unicamente Ele dá o crescimento a essa igreja. Ele está gerando a edificação dessa igreja. E nós então lemos na semana passada que desta maneira Deus nos fez cooperadores dessa obra, não é? Diga para o seu irmão, você é cooperador dessa obra, não é você que edifica. É você quem coopera com Deus no processo. E eu queria dizer para você que eu não comentei a semana passada sobre o que é essa palavra cooperador do hebraico. Martinha, você pode pegar, por favor, meu óculos que eu esqueci aí. Essa palavra do hebraico, o que ela significa, né? Porque talvez se você souber o que significa cooperador,
hoje você vai dizer assim, rapaz, eu vou repensar. Eu não sei se eu quero ser cooperador. Porque, amada, a palavra grega para cooperador é a palavra sunergoi, traduzida por cooperadores, que se refere no uso primitivo, sabe ao quê? Aos remadores inferiores das embarcações antigas. Então tenta imaginar aquelas embarcações da Idade Média, tá? Tenta imaginar aquelas... Obrigado, mozão. E essa palavra, cooperador, no sentido original, indica aqueles homens, aquelas pessoas, presta atenção, que trabalhavam no pavimento inferior daquelas embarcações, submersos na água e faziam um movimento de cima para baixo a fim de aliviar o peso do navio, enquanto que os remadores do pavimento superior remavam no navio, no nível da água, para fazer a embarcação se deslocar. Agora presta atenção, os cooperadores, que somos nós, eles eram os do pavimento inferior, que eram os primeiros a morrer em caso de acidente. Pergunto de novo, você quer ser cooperador no reino? Sabe o que ele está dizendo aqui? Na perspectiva espiritual, Paulo está dizendo o seguinte, que cooperador é aqueles que já deram a vida para morrer, para que a embarcação do reino de Deus chegue no final do processo que tem que chegar. E aí, Paulão, está pronto para isso? Estamos prontos, gente, para isso? Então vamos lá de novo. Ao invés de você dizer para o seu irmão, seja um cooperador, você diz assim, eu quero ser um cooperador. Vamos ver quem é que vai ter coragem. Eu quero ser isso. Mas é verdade, gente. É a disposição de dar a vida. Sabe por quê, Matos? Porque aqueles que estavam lá no pavimento inferior, na verdade, eles já eram condenados à morte. Por isso que eles ocupavam aquela função. Então isso sou eu mesmo. Porque quando Cristo me salvou, eu decidi morrer para mim. E agora a minha vida e tudo que eu sou e tenho é para gastar para o reino de Deus. Essa é a visão de um cooperador do reino. É para isso que nós fomos chamados nesta igreja que Deus está edificando, para glorificar o seu próprio nome. Então, amados, nós vamos continuar hoje falando sobre o discipulado. A semana passada disse que nós iríamos entrar hoje no olhar do discipulado no Novo Testamento, como acontecia o discipulado um a um no Novo Testamento, e sobretudo como a igreja neotestamentária, a igreja primitiva, que é a igreja de Atos, mas a igreja neotestamentária, e nós já estamos falando das igrejas da Ásia Menor, das igrejas da Grécia, tá? Quando falar neotestamentária, a gente está falando daquelas igrejas que foram plantadas, não é, por Paulo ali. Como é que se dava o discipulado naquela igreja? E como é que Deus estava edificando esta igreja, de forma que aquela igreja ou aquelas igrejas, não é, pudessem se multiplicar e ser uma bênção na sua época e no seu tempo. Nós vamos então olhar para isso. Eu quero te convidar mais uma vez então a orar comigo e pedir a bênção de Deus para esse tempo, que o Senhor possa falar comigo, com você, e que nós saímos daqui edificados pelo Espírito. Abre o teu coração aí, coloca nas mãos do Senhor. Você que está conectado conosco na internet também agora, o Senhor vai te visitar aí onde você está. Amado Deus, tua palavra, teu Espírito é suficiente, Senhor, para mudar mente, coração, histórias, destinos, rumos. E o que nós clamamos nessa noite, Senhor, é que a tua palavra, o teu Espírito, promova em nós algo extraordinário, algo que vem do céu, Senhor. Pai, ensina-nos pela tua palavra, que o Senhor nos formou, nos criou, nos amou, o Senhor nos perdoou, ó Deus, e o Senhor nos chama para uma vida onde o Senhor é o mestre, nós somos os discípulos. Estamos olhando para a cruz, para o sacrifício, para a pessoa de Jesus e nos submetendo às suas palavras, Senhor, a fim de que a vida do Senhor em nós seja refletida nessa terra, como homens e mulheres que são transformados pelo Senhor. Pai, verdadeiros discípulos de Jesus é o que queremos ser. Ajuda-nos como igreja a compreender isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você olhasse para essa figura que nós
apresentamos a semana passada, que são as várias maneiras que Deus nos influencia espiritualmente. Discipulado é a vida de Deus sendo transferida para outra vida. Isso acontece de múltiplas maneiras. Deus, no meio da comunidade espiritual, se manifestando e transformando você, me transformando à imagem de Jesus. E aí nós temos um gráfico aqui que mostra as várias maneiras, né? Nós apresentamos isso a semana passada, Deus usando pregações, Deus usando vivência em célula, Deus usando louvor, Deus usando múltiplas maneiras de falar com você, de falar comigo, de gerar no meio da igreja realmente mudança, um chamado para transformação. Nós podemos chamar tudo isso de formas de influência espiritual e relacional, onde desemboca, não é, no discipulado, que é essa obra de Deus nos moldando a sua imagem. Agora, no Novo Testamento, a igreja primitiva revela a formação do discípulo pelo processo de discipulado 1 a 1, sim, por essa ação intencional na vida de uma pessoa. Nós vamos olhar para isso, mas especialmente nós vimos isso voltado para os líderes. Porém, na igreja primitiva e na igreja neotestamentária, esse processo de formação espiritual, que estamos chamando de discipulado, amado, ele acontece em comunidade. Ele acontece pela prática dos múltiplos mandamentos uns aos outros e pelo exercício dos dons espirituais no meio dessa comunidade. Eu queria que você pudesse, então, hoje pensar sobre isso comigo. Semana passada, quando a gente apresentou aquele gráfico e pediu para que as pessoas se manifestassem sobre impactos que tiveram na sua vida, chamando-os a uma transformação, nós perguntamos quantos aqui foram influenciados por outras maneiras, outros caminhos que não discipulado 1 a 1, e várias pessoas, não é, levantaram as suas mãos. Deixa eu ver aqui, quantos aqui levantaram as suas mãos semana passada, dizendo, eu fui influenciado por vários caminhos, por várias maneiras. Ou seja, Deus usa, de fato, múltiplas formas para moldar a minha vida, sua vida espiritual. E o discipulado 1 a 1, embora muito importante para nós aqui, nós vamos perceber que no Novo Testamento ele tem uma direção importante, porque Deus está trabalhando por meio de muitas outras ferramentas e pessoas. Eu queria te convidar a entender isso hoje à noite. A igreja neotestamentária, ela vai crescendo então em direção a Cristo Jesus, pela multiforme sabedoria do Espírito Santo sendo liberada, sendo manifesta no meio da comunidade, né, pelo uso dos dons espirituais e a aplicação dos mandamentos mútuos. Quando você olha para a igreja plantada por Paulo na Ásia Menor, né, e você vai ver ali na região de Corinto, Tessalônica, na cidade de Éfeso, não é, na cidade de Colossos, e nós vamos olhando para essas regiões todas, tanto na região da Turquia hoje, né, quanto na região da Grécia. Essas igrejas, elas foram se desenvolvendo no que diz respeito ao discipulado, pelo exercício desta vida comunitária. E a semana passada, quando a gente disse que nós queremos desconstruir o bezerro de ouro, que parece que vai sendo levantado no meio das comunidades, não é, como o discipulado 1 a 1, não é dizendo que o discipulado 1 a 1 não é bíblico, do contrário, nós cremos e vamos continuar vivendo ele aqui. Mas o que nós não queremos é aceitar, porque não acreditamos, que a forma de Deus trabalhar na sua vida para moldar você, segundo o caráter de Cristo, é única e exclusivamente pelo discipulado 1 a 1. Está claro, igreja, isso? Está claro, gente? Por isso nós vamos ver juntos mais um pouco das orientações dadas àquelas igrejas neotestamentárias, a fim de que as mesmas se desenvolvessem e crescessem saudavelmente em direção a Jesus. Nós vamos estudar isso de maneira mais profunda, mais intencional, no segundo semestre, porque nós vamos trazer uma série de mensagens que vai ser sobre mutualidade, sobre os mandamentos múltiplos. Vamos estudar isso. A propósito, gente, ore muito por nós. Há uma equipe trabalhando com as séries de mensagens, né? Nós estamos esse ano trabalhando um pouco diferente com essa série de mensagens. Vai vir uma série de mensagens no mês de agosto muito interessante, vai ser uma inovação para a nossa igreja, porque vai ser uma série de mensagens baseadas... Não é agosto, Martinha, nós fizemos uma pequena alteração.
tá vendo? A mulher idônea, ela sabia que era julho. Era julho mesmo, até terça-feira. Mas aí a gente ajustou o negócio. Eu não dei não fiz o upgrade, né, Martinho? Assim, update. Mas olha só, gente, que legal. Essa série que vai vir é só um parênteses para você começar a orar sobre isso. Nós vamos fazer uma série baseada em filmes que foram sucesso. Nós vamos transformar esse auditório num cinema. E vai ser com pipoca, com muita coisa. Vai ser um cinema. E nós vamos trazer nossos amigos aqui. Vai ser demais. Se preparem. Vai ser show de bola. Estamos orando muito por isso, né? Vamos tirar princípios espirituais, não é, muito legais. Então, amado, presta atenção que essas igrejas neotestamentárias lá, elas viveram profundamente. Elas foram encorajadas profundamente a verem Deus moldando aquela igreja através da experiência da ação, da obediência aos mandamentos múltiplos. Por exemplo, o mandamento de amar uns aos outros, não é? Você vai encontrar isso em João 13, falando pelo próprio Jesus, mas também em Romanos, Paulo escrevendo à igreja em Roma, Pedro escrevendo lá no capítulo 1, versículo 22, capítulo 4 e 8, ele falando sobre amar uns aos outros. Olha esta igreja que está sendo moldada, e esse amor sendo instrumento, chamado para ser ação de Deus da edificação da igreja. Ele diz: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são o quê? Meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Deixa eu te dizer, se tem uma coisa profunda que eu creio, a mais profunda de todos os mandamentos para edificar a vida de uma igreja, é quando uma igreja decide amar como Jesus amou. Amar todo tipo de gente. Amar os que não merecem. Eu estava falando ontem para a liderança isso, que o amor de Deus cria o que vale a pena ser amado. Então, uma igreja, amado, que vai sendo forjada no caráter de Cristo, para ela modelar Cristo, para ela representar Cristo na terra, é uma igreja que decide amar, a pagar o preço de amar todo tipo de pessoa. Nós lemos aquele livro Proibido a Entrada de Pessoas no ano de 2008, 2009. John Burke, que está vindo aqui agora, que foi o autor daquele livro, sem saber, influenciou profundamente a nossa igreja. E naquele tempo nós estávamos dizendo, olha, nós entregamos aquele livro para 90 líderes. E nós dissemos, olha, nós vamos acolher todo tipo de gente aqui. Todo tipo de gente vai chegar nas nossas células, vai entrar aqui. Nós éramos uma igreja pequena naquele tempo. Talvez tivéssemos ali do ano 2007, 2008, umas 600 pessoas. 500 ainda por ali. E Deus estava trabalhando em nós, e nós começamos a orar, nós vamos receber aqui homossexuais, prostitutas, ladrões, bandidos, todo tipo de gente, e entendendo que nós não somos melhores que eles. Porque na verdade não somos. Eu não fiz isso nunca, pastor, sou melhor sim. Não, é graça, é misericórdia. Só que nós vamos nos preparar para amar essas pessoas e acolhê-las, aceitá-las como Jesus aceitou. Mas nós vamos confiar que o Espírito Santo vai convencê-las sobre isso. De que essa vida não é o que Deus planejou para elas. Mas elas precisam ter um ambiente onde elas vão chegar e não serão condenadas, não serão acusadas, não serão julgadas, mas serão amadas e acolhidas por nós. Porque, amado, o ambiente de transformação, deixa eu te dizer, o ambiente de transformação é o amor. Agora, não estamos falando do amor conivente, não. Nós estamos falando do amor que confia, que quando ele está no meio dessa comunidade espiritual, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida daquela pessoa e convence, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem, amados? É o Espírito Santo, não é a gente. Agora, creia que uma comunidade que vive o amor uns aos outros, que decide, não é? Pertencer uns aos outros, fazer as pessoas se sentirem pertencendo. Olha aí Romanos 12, Paulo escrevendo lá na igreja de Roma. Ele vai dizer, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo só. E cada um de nós é um membro que está ligado a outro membro. Então nós somos uma comunidade, querido, que à medida que nós decidimos nos pertencer uns aos outros, porque esse pertencimento no mundo espiritual, ele existe.
Porque se nós cremos em Cristo, nós estamos ligados todos uns aos outros. E estamos juntos ligados a Cristo. Então, uma comunidade onde nós nos pertencemos uns aos outros. Onde a sua dor é a minha dor. Onde a sua crise é a minha crise. Onde a sua alegria é a minha alegria. Amado, essa comunidade, ela vai sendo edificada pelo Espírito Santo. Ela vai sendo moldada segundo o caráter de Cristo Jesus. É Ele quem vai gerando isso. Uma comunidade que aceita uns aos outros. Olha lá, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Romanos 12:16, eu acho lindo, porque no reino de Deus, você olha para o lado e você vai ver pessoas que elas estão acima de você, em cultura, em recursos, em conhecimento. Você vai olhar para o seu lado e vai ver pessoas que estão abaixo de você em termos de conhecimento, de cultura e de recursos. Mas sabe o que é lindo no reino de Deus? Sabe o que é lindo? Que Deus nivela tudo isso e diz, nós somos um corpo só, nós somos uma família só, e nesse reino de Deus ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Eu me lembro muitos anos atrás, quando uma pessoa, amigo meu, um jogador profissional que foi campeão do mundo, procurou a nossa igreja, fez parte da nossa igreja por muito tempo, se tornou amigo íntimo nosso, e ele, sinceramente, querendo fazer parte da nossa igreja, da membresia da nossa igreja, e eu disse, querido, o caminho é simples, faz isso, e esses cursos e tal, e você vai poder se conectar a nós. É só um processo importante. Ele decidiu que ele não ia fazer. E a minha resposta para ele foi assim, muito profunda. Ele disse para mim, Tércio, isso aqui é a minha realidade, o meu contexto, cara, de onde eu venho. Né? E ele era uma celebridade, essa era a verdade. Cara, vai ser muito difícil. Eu disse para ele uma coisa, amado, eu te amo tanto, é meu amigo do coração, mas no reino de Deus não tem celebridade, só tem servo. Continuou como parte da nossa igreja, nunca se tornou membro. Continua me amando e eu amando aquela pessoa. Mas no reino de Deus a gente não pode fazer acepções de pessoas. Essa é a dinâmica, a cruz nos nivela. Não existe mais nem menos. Todos somos importantes. Todos precisamos entender isso. Você não pode entrar numa comunidade espiritual por causa da tua história, do teu pedigree, e considerar que você é melhor do que alguém, porque não é assim no reino. Mas nem você que não tem pedigree chegar aqui assim, não, eu não vou nem olhar. Porque Deus te ama e você tem tanto valor quanto qualquer pessoa aqui. Esse é o reino. Agora você imagina uma comunidade que entende isso. Como é que essa comunidade vai sendo transformada à imagem de Jesus, sendo discipulada pelo próprio Espírito. Deus gerando isso por causa da maneira que a gente vive, pela forma que a gente se posiciona. Uma comunidade que aceita uns aos outros, que não julga uns aos outros. Olha lá, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço, obstáculo no caminho do irmão. Gente, nós somos pessoas essencialmente julgadoras. E aí Paulo vai escrevendo isso, porque isso era um dos problemas daquela igreja lá de Roma. Falou, meu amado, não julga o teu irmão não. E lá em Romanos capítulo 1, se você ler Romanos capítulo 2, você vai dizer, cara, não julga não, porque rapaz, você julga e naquilo que você está julgando, você vai lá e tropeça. Então, essa comunidade que vai entendendo isso, que vai olhando para o irmão que falha, que tropeça com graça, com misericórdia, sem julgamento, essa comunidade que está sendo discipulada pela obediência aos ensinos da palavra. E Cristo vai sendo formado em nós. Olha que lindo. Ele fala sobre nós edificarmos uns aos outros. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Eu queria dizer para você, querido, que talvez ainda pense que a única maneira de você ser edificado é pelo discipulado 1 a 1, ou pela palavra que vem num domingo, que esse texto está dizendo que Deus derramou do Espírito dele sobre a sua igreja, sobre nós, de tal maneira que nós podemos nos edificar mutuamente, amém, igreja? Quantos aqui já sentiram isso numa conversa com um amado irmão, pegar fogo no seu coração daquilo que está acontecendo ali? Levanta a mão aí. Deus edificando, Deus gerando edificação. Quando você pegar e sair com o irmão para um almoço, né? Para um café, amanhã eu tenho almoço com o irmão. A minha oração com aquele irmãozinho que é a ovelha de Jesus,
é que eu vou estar lá e vai haver edificação mútua. Não é só eu, o teste, edificando a vida dele, não. É Deus edificando a minha vida pela vida dele. Isso é poderoso demais, gente. Cristo sendo formado em nós, o discipulado, por essa compreensão da aplicação dos mandamentos mútuos liberados no meio da comunidade, sendo exercitados no meio da comunidade. Olha esse texto próximo aqui, diz assim: aconselhem-se uns aos outros. Olha lá, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos. Ele está dizendo o seguinte, ó, a bondade de Deus está em você, está em mim, a instrução do Espírito Santo está em nós, porque lá em 1 João capítulo 2, 25 a 27, diz, sabe o quê? Diz que o Espírito que está em você, a unção de Deus, que é o Espírito Santo, que está em mim e em você, Ele nos ensinaria sobre todas as coisas. Olha que coisa profunda. Então nós estamos cheios de bondade e cheios de instrução do Espírito Santo, de tal maneira que o texto diz o seguinte, olha só, sendo então capazes, ele diz, eu estou certo que vocês estão cheios de bondade e de instrução, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Você crê nisso aqui? Você crê mesmo, ou você acha que o conselho só vem da boca do pastor? Porque tem muita gente de igreja aí, que ele centraliza o conselho no ungidão. Se não for o ungidão lá, não vai dar certo o conselho. Meu amado, não acredite nisso não. Porque nós já fomos ungidos pelo Espírito Santo. Todos nós aqui temos a unção do Espírito, para aconselhar na instrução do Espírito. Agora não estou falando de você dar conselho da sua cabeça não. Porque edificação está relacionado com algo que está acontecendo da vida de Deus, da vida do outro. Então é instrução que vem do Espírito. É conselho que vem do Espírito. Agora, você sabia que essa palavra aparece 80 vezes no Antigo Testamento? Essa mesma palavra aqui. E no Novo Testamento, ela chama nutesia. Presta atenção. Admoestação, que ela quer dizer. Agora eu vou te dizer o que significa essa admoestação aqui. Do grego, significa tirar a pessoa de um falso caminho, mediante a lembrança, encorajamento e ensino da palavra. O que ele está dizendo é o seguinte, que uma igreja que vai ser discipulada pelo Espírito Santo, é uma igreja onde nós nos admoestamos uns aos outros, e quando a gente vai admoestar, quer dizer isso, eu estou tirando aquele irmão de um caminho que ele estava pegando a tangente, e dizendo assim, meu irmão, pela palavra, pelo Espírito, é por aqui, irmão. Percebe? Isso é poderoso, gente. Deus nos forjando pela comunidade espiritual, uns aos outros acontecendo. Deus fazendo esta obra. Isso é muito lindo. Aí quando ele fala em Gálatas capítulo 6, versículo 2, versículo 1, ele vai falar sobre essa admoestação, ela ser feita com mansidão. Olha que coisa linda, ele diz lá. Irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Ele fala assim, cuide-se, isso aqui é prudência. Ele fala, cuide-se, abre os olhos. Porém, cada um, para que também não seja o quê? Tentado. Isso aqui ele está dizendo o seguinte, olha, igreja, vamos lá. Nós queremos ser uma igreja discipulada pelo Espírito Santo, pela comunidade espiritual. Ele está dizendo o seguinte, quando você pegar o irmão no flagra, teu irmão caiu, pecou, tropeçou, e você pegou o irmão no flagra. Ele está falando assim, vai lá no outro irmãozinho e fofoca dele. Fala mal dele. Eu peguei o irmão no flagra, o negócio foi feio. É isso que ele está falando? Tem uma palavra ali fundamental, sabe qual é? Vocês que são o quê? Se você já fofocou, eu estou querendo denunciar você hoje que você foi um cristão carnal. Porque o que a Bíblia está dizendo é que quem é espiritual, e quem é espiritual aqui, levanta a mão. Está meio tímido, deixa eu te dizer, se o Espírito vive em você, você é espiritual. Quem é espiritual aqui? Agora eu já comentei, né, que o Espírito está aí, mas você pode decidir deixar ele no cantinho e vai viver como cristão carnal, né? Ele está dizendo, vocês que são espirituais. Então, meu amado, quer dizer que todo poder para viver isso já está em nós, amém? Então ele está dizendo, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão chamar esse irmãozinho, e vai chegar lá nele, vai dizer, Gabrielzinho, mano, ô querido, vamos tomar um café? Vamos. E você vai chegar, eu te amo, você é meu irmão em Cristo, o que acontece na tua vida, meu amado, me importa. Me importa.
Gabriel, eu te amo, cara, Deus tem um plano para a tua vida, querido. Eu vi o que aconteceu com você. E você não vai chegar assim, cara, você estava lá, não sei o quê. Você não vai chegar assim, não. Você vai chegar e vai falar assim, me conta o que aconteceu. Por que aconteceu? O que aconteceu com você, amado? Você vai dar uma chance para ele falar, meu amado, para você. Você não está ali como juiz, porque juiz é só um. Nós estamos ali como irmão desse amado. E aí, o que aconteceu, Aziz? Abre. Entendeu, amado? Aí o texto diz assim, você vai repreendê-lo como? Com mansidão. Meu amado, isso não pode, cara. Isso não pode, não é assim. Você vai se arrebentar, cara. Você vai fazer isso aí, ele vai dizer, e cuida-te. Eu gosto da segunda parte do texto. Porque a segunda parte do texto, sabe o que ele faz com a gente? Ele baixa a nossa bola. Oh, e tu presta atenção aí, viu? Porque tu pode cair na mesma coisa. Fica com a bola bem baixinha. Graças a Deus não caiu até hoje, mas se descuidar, pode cair. Então ele está instruindo. Agora tu pensas uma comunidade que vive dessa maneira. A vida de Cristo fluindo no meio de nós. Por esse padrão, por essa postura, meu amado. É Cristo edificando o edifício espiritual, para que nós possamos resplandecer Cristo. Essa igreja primitiva, essa igreja neotestamentária, era chamada para isso, amado. Mas isso é o chamado de Deus para nós. Ele vai falar sobre saudar uns aos outros. Olha que lindo. Saúdem uns aos outros com o quê? Com o quê, gente? A gente é beijoqueiro aqui nessa igreja. E esses dias eu me peguei, rapaz, cumprimentando um cara que era a primeira vez que ele entrava aqui, num manjarrão grande assim. Eu peguei, bem-vindo, cara, não sei o que e tal. Deu um abraço, ele deu um beijo no cara, o cara espantou, né? Que a gente se beija aqui, a gente faz isso, está aqui na palavra, é ósculo santo, né? Eu tive que explicar para ele, não leva mal não, é que a gente se abraça, se beija aqui, rapaz, está tudo bem, é beijo espiritual isso aí, beijo de Jesus, viu? Para não pegar mal, né? Servir uns aos outros, lavar os pés uns dos outros. Isso tem sido tão poderoso, amado, porque quando você lava os pés, você está se considerando inferior àquele meu amado irmão. Jesus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele se prostra diante dos seus discípulos pecadores, lava os pés, e Ele dá essa mensagem, Ele diz, olha, vocês devem seguir o meu quê? Exemplo. Eu fico pensando o que aconteceu naquele encontro, naquele cenáculo. Jesus lavando os pés. Eu fico pensando espiritualmente o que estava acontecendo no coração daqueles discípulos. Eu penso que eles deviam ter tremido. Eles devem ter tremido. Eles devem ter se apavorado, porque é tão lindo ver na nossa comunidade espiritual esse ato se repetindo, tanto publicamente quanto em casa, maridos lavando pés de esposas, esposas lavando pés de maridos, filhos lavando pés de pais, tem sido tão lindo isso, né? Eu tenho ouvido histórias de filhos que decidiram fazer homenagem para o pai e para a mãe e decidiram lavar os pés. Lá na comunidade, lá na célula acontecendo isso, não é? Líderes lavando os pés dos seus liderados e vice-versa, tem sido tão poderoso, amado. Você entende que discipulado é essa vida de Deus fluindo no meio da gente, de múltiplas maneiras e formas e manifestações de dons espirituais, e os mandamentos mútuos e a vida de Deus passando de um lado para o outro, passando de um lado para o outro, e você nem está entendendo o que está acontecendo, mas sabe o que está acontecendo com a tua vida? Deus está forjando você à imagem dEle. E quando você menos vê, sabe o que acontece? Alguém fala assim, cara, você está tão diferente. Você é diferente como assim? Você está diferente por fora e por dentro. Você está mais bonito, porque a casa ela fica bonita não é só por dentro não, querido. É por fora, mas também não é só por fora, fica por dentro. Isso é poderoso. Dar as honras uns aos outros, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefira dar honra aos outros do que a você mesmo. Ajudar uns aos outros, levar os fardos pesados. Queridos, esses são apenas alguns dos mandamentos mútuos que percebemos como comuns no contexto da igreja do primeiro século, fundamentais para o desenvolvimento e para a formação do caráter de Cristo no meio daquela comunidade espiritual. O que nós compreendemos então? Presta atenção, vê se você concorda comigo.
é que cada um desses mandamentos mútuos, esses e muitos outros, eles podem ser vividos de diversas formas no meio da comunidade, aplicados de diversas maneiras. Por exemplo, no culto público, por exemplo, numa célula, por exemplo, num curso bíblico, num encontro com 2 ou 3 pessoas. Quer dizer, isso acontece em várias dimensões, como também no discipulado 1 a 1. Deus pode operar isso em retiros. Deus vai agindo em ambientes e contextos diferentes. Por quê? Fazer discípulo é a influência da vida de Cristo que se manifesta dessas múltiplas formas de ações de sabedoria espiritual, gerando a vida do Espírito, vida de Deus na comunidade. Esse jeito que eu estou falando, amado, é o jeito da igreja de Jesus ser discipulada organicamente. Faz sentido? Faz sentido, igreja? Sim ou não? A vida dele no nosso meio. É tão lindo. E sabe o que é mais bonito, gente? Tem acontecido tanta coisa, mas tanta coisa no meio da igreja nossa, da nossa igreja. Assim, coisas muito lindas. E de repente, essa notícia chega para um de nós e a gente toma ciência. Mas a grande verdade é que quando a gente entrega o controle da igreja para o Espírito Santo, você não controla mais o que Deus está fazendo. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque a igreja é dele. É ele quem dirige. Agora, amados, de forma mais específica, né, nós falamos aqui a maneira que Deus estava agindo na comunidade espiritual, mas agora eu quero voltar para o discipulado 1 a 1, porque de forma mais específica, em relação ao discipulado 1 a 1, nós vamos perceber que no Novo Testamento, esse formato era uma prática mantida na igreja primitiva, especialmente, presta atenção, voltada para a formação dos líderes daquelas igrejas. É muito lindo olhar, por exemplo, para Paulo, porque Paulo, quando ele se converte, Atos capítulo 13, ele que era um dos líderes da religião judaica, fariseu, e ele estudou aos pés de Gamaliel. Você pode imaginar esse cara que matou cristãos, que perseguiu cristãos. Ele tem um encontro extraordinário, poderoso, que está descrito em Atos 13. Fica cego por 3 dias. Depois ele é visitado por Deus, né? Deus manda Ananias ir lá, e é tão interessante, e ele então recupera a visão, e ele é chamado para ministrar entre os gentios. Agora presta atenção, quando o povo começa a ouvir que Paulo tinha se convertido lá em Jerusalém, sabe o que acontece? Não acreditou, não, desconfiaram dele, e a desconfiança foi tão grande, preste bem atenção nisso, que Paulo, querido, nos 10 primeiros anos da vida dele, ainda estava num processo onde a igreja de Jerusalém ainda duvidava sobre aquilo. Tal era o estrago que ele tinha feito. Ele volta para a sua cidade, Tarso, e, amados, ele fica lá 10 anos, e aí Deus levanta um cara chamado Barnabé. E sabe o que Barnabé faz? Barnabé vai lá em Tarso e recupera Paulo. Mas ele não pega Paulo e leva para Jerusalém, ele pega Paulo e leva para Antioquia, para a igreja de Antioquia. E lá na igreja de Antioquia, por 3 anos ele é ministrado, ele começa a agir, ele começa a atuar, e aquilo é tão poderoso, o amor de Deus na vida de Paulo, e a ação do Espírito através de Paulo, já no meio daquela igreja, que a Bíblia diz que o Espírito Santo separa Paulo e mais um grupo de homens lá para enviar, e aí começa o ministério de Paulo. Sabe quantos anos depois começa? 13 anos depois da conversão dele. Demorou. Agora um homem investiu, Barnabé foi lá, investiu, e aí Paulo começa o seu processo de formação de líderes. E aí nós vamos olhar para as Escrituras, olhando para esse formato de investir na vida de líderes, como o discipulado mais próximo, que a gente tem chamado de 1 a 1, você vai ver Paulo instruindo e investindo na vida de Timóteo. Você vai ver Paulo investindo na vida de Tito, você vai ver Paulo investindo na vida de Áquila, de Priscila, de Silas. Em Atos capítulo 20 vai aparecer lá os 7 companheiros das viagens de Paulo, companheiros de Paulo. Barnabé também foi um homem que investiu na vida de João Marcos. Nós vamos ver esse investimento acontecendo. Existem alguns outros nomes de pessoas que Paulo dedicou-se mais pessoalmente. Nós vamos falar de Crispo, por exemplo. Nós vamos olhar para Estéfanes, a família de Estéfanes, lá em 1 Carta aos Coríntios 1:16.
ou 16, 15 e 17, diz assim, olha lá: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. Nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver claramente ainda Gaio, Erasto, que conheceram o Evangelho no tempo em que isso era uma grande loucura. Na verdade, era uma grande novidade, o Evangelho chegando, rompendo ali a Ásia Menor, chegando na região da Grécia. E aí Erasto, que era um cidadão importante, converte-se e logo é chamado de louco. Louco sabe por quê, amados? Porque os cristãos daquela época, eles, por causa do amor de Deus, eles se submetiam ao processo de perseguição, ao processo realmente de sofrerem, de serem maltratados por acreditarem em Cristo. E ele se converte nesse tempo. Na verdade, você imagina que Erasto está se convertendo sabendo que ele iria sofrer. E ele diz: saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, saúdo-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão quarto. É interessante porque Erasto e Gaio, eles moravam lá em Corinto, que era a importante colônia romana no coração da Grécia. Era a cidade, na verdade, mais requintada, não é? Depois de Atenas, que era o centro cosmopolita. Mas Erasto, olha só, ele trabalhava na administração pública daquela cidade. Tem um fato muito curioso, não é? Eu trouxe para você, que foi no ano de 1929, não é? A gente vai encontrar lá na cidade de Corinto, foi confirmado por arqueólogos da Escola Americana de Estudos Clássicos de Atenas, que eles, escavando no caminho datado do primeiro século da era cristã, foram encontrados ali uma praça e um bloco de pedra calcária continha a seguinte inscrição: Erasto, Comissão de Obras Públicas. Só validando que esse cara existiu, que foi um dos discípulos que Paulo investiu na vida. E aí nós vamos olhar para essa história, nós vamos ver Erasto, nós vamos ver Galho, né? E é tão lindo perceber isso. Há um outro homem que foi investido pessoalmente por Paulo, ele chama Aristarco. Olha só a história dele, era um judeu de Tessalônica, companheiro de viagem, tanto na primeira quanto na terceira viagem de Paulo, está lá em Atos 20, primeira carta aos Coríntios 16, 2 Coríntios 8. O texto diz assim, ó: navegou com Paulo desde Cesareia a Roma, Atos 27, 2. E estava com o apóstolo quando este escreveu dali a Filemon, a carta escrita a Filemon, e a igreja de Colossos, falando de Aristarco como seu cooperador, olha lá, bom amigo, e ainda o seu companheiro de prisão, porque ele visitava Paulo lá na prisão. Querido, esse processo vai nos mostrar, sabe o quê? Um homem chamado Paulo, investindo na vida de homens que, como nós, eram loucos, fracos, improváveis, outros sábios, outros, de certa maneira, com certa posição, mas vendo esse evangelho que vai entrando e formando liderança de todos os jeitos, com todo tipo de história, mas fazendo deles homens que mudariam a história do evangelho no primeiro século. Sabe como se dá isso? Pelo investimento na vida, pelo discipulado a um, pela jornada. E aí, amados, nós vamos ver Paulo, a figura apostólica mais impactante daquela época. O que nós vamos concluir após esses relatos aqui, acerca do discipulado a um, sabe o que é? Presta bem atenção. É que na igreja primitiva, havia esse olhar intencional para essa maneira mais próxima de investir na vida dos líderes. E, queridos, isso parece uma contradição à igreja hoje. Sabe por quê? Porque o pensamento comum, em geral, nas igrejas, sabe qual que é? Discipula os novos convertidos, porque nós que já somos mais velhos não precisamos mais de discipulado. Então nós estamos hoje aqui indo num contrassenso, olhando para o Novo Testamento e percebendo o seguinte: que a igreja, que os novos, que os discípulos, que a comunidade espiritual estava sendo discipulada pelos uns aos outros e pela manifestação dos dons. Agora os líderes não, os líderes estavam sendo discipulados desta maneira também, mas também
pela jornada do investimento da vida mais próxima. O paradigma aqui é o inverso, sabe qual é? E é o que nós acreditamos aqui na Monte Serra e queremos viver na Monte Serra. É que ao invés de pensar e agir como se o discipulado, como um princípio geral agora, fosse algo apenas para os novos membros da igreja, nós vamos entender que isso é para a vida da liderança. Quando você estuda a carta de Paulo aos cristãos ali na cidade de Éfeso, você vai ver lá no capítulo 4 um texto muito importante. Olha comigo ele. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Isso aqui é mandamento mútuo, acontecendo no meio da comunidade. Ele dizendo, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, que é o cáris, tá? Graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Está falando de Jesus. E ele diz, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Perceba que não é toda a comunidade que tem esses dons. Ele diz, ele designou alguns no meio da comunidade para equipar os santos, para preparar os santos. E a palavra grega aqui, equipar e preparar, sabe o que é? Tem a ideia de uma rede de pescar, presta atenção, que ela está desconectada naqueles fios, nos pontos de conexão, e a função do apóstolo, evangelista, pastor, profeta e mestre é conectar essas partes. O que quer dizer no mundo espiritual, que é equipar o rebanho, quer dizer conectar o corpo de Cristo uns com os outros e esses exercerem junto a manifestação dos dons do Espírito na comunidade espiritual. Sabe o que quer dizer isso? Que é só desta maneira que uma igreja é edificada. Olha o texto. Olha lá que coisa linda. Ele diz assim, com o fim de preparar os santos, que é fazer essas conexões para a obra do ministério, que é você exercer os seus dons, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé. Olha o valor da unidade de uma visão bíblica, de fé centralizada em Jesus, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E ele diz o propósito que não sejamos mais como crianças. Diz para o seu irmão assim, ó, Deus não nos quer criança, Ele nos quer a estatura de Cristo. Fala isso para ele. Fala para o seu irmão com fé isso. Deus nos quer a plenitude da estatura de Cristo, Gabriel. Não é nada menos do que isso. E olha só, ele diz, antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Dele, ou seja, de Cristo, todo o corpo ajustado e unido, conectado pelo auxílio de cada parte do corpo, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. No segundo semestre nós temos uma série de 8 mensagens, que nós vamos ministrar sobre dons espirituais. Nós vamos falar só sobre isso aqui. Mas algumas verdades eu quero antecipar aqui já com esse texto lido. Sabe qual é? Deus estabeleceu líderes sobre a sua igreja. O propósito é equipar o rebanho, conectar esses uns aos outros e ao ministério. Deus tem como plano que todos cresçamos à estatura de Cristo e não permaneçamos crianças. O crescimento se dá a partir, querido, da conexão de cada discípulo com Cristo e com as suas verdades aplicadas. E o crescimento contínuo da igreja se dá também através do corpo de Cristo, unido a Cristo e auxiliando uns aos outros. Isso é mutualidade. E nós crescemos coletivamente, quando cada parte do corpo cumpre a sua função. Então, esse texto ratifica, querido, o fato de que todos devemos ser formados à estatura de Cristo no início da vida cristã, até o último dia da nossa vida. Amém? Mas aí nós podemos ver Paulo, que formava os seus principais líderes na igreja, então, por esse modelo do discipulado 1 a 1. Então, nós podemos fazer a outra pergunta.
E depois que esses líderes eram estabelecidos pelo investimento na vida deles, como eles discipulavam a igreja. E aí você vai ver que o discipulado acontecia pelo ensino público das Escrituras. Atos capítulo 13, nós vamos ver isso. Também que aquela igreja não parava de formar líderes, Olha Tito capítulo 1, versículo 5. Paulo diz para Tito: a razão de eu tê-lo deixado em Creta, Tito, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava na igreja e constituísse presbíteros, líderes em cada cidade, como eu instruí. Então essa dinâmica da formação de líder não para numa igreja saudável. Pela ministração do Espírito Santo, por meio dos mandamentos de mutualidade, mas também aquela igreja ela ia sendo discipulada pela supervisão, pelas visitas temporárias de Paulo, por cartas de alinhamento, né? As cartas que nós temos na Bíblia. Você vai encontrar várias visitas de Paulo, querido, é tão bonito, discipulando aquelas igrejas por onde passou. Você vai ver ele em Mileto, né? Quando ele manda chamar lá no porto de Mileto os presbíteros, e ele passa ali algumas horas com aqueles presbíteros, e você lê o capítulo 20 de Atos, você vai ver os conselhos sábios de Paulo instruindo aqueles homens lá naquele porto de Mileto, não é? Você vai olhar, você vai ver ele com os irmãos em Troade, quando ele decidiu fazer uma visita de 7 dias, está lá em Atos 21, versículo 4. Em Atos 21, versículo 7, aparece ele passando um dia lá em Ptolomeida, para poder instruir aqueles amados irmãos. Lá no Atos capítulo 21, 8, ele vai para Cesareia, ali ele passa vários dias na casa de Filipe, evangelista, um dos 7 que tinha 4 filhas profetisas. No capítulo 21, versículo 16, lá em Jerusalém, na casa de Minason, ele passa alguns dias, ele que era um dos primeiros discípulos. E a Bíblia diz qual era o propósito dessas visitas. Olha lá, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Ele estava encorajando a eles continuarem. Então, amados, existem muitas variadas formas que a igreja do Novo Testamento formava os seus discípulos. Eu podia hoje aqui, é tanta coisa, eu de manhã não consegui também, não sei que não vou conseguir, mas oração coletiva, oração em comunhão. Não é? Gente, quando pessoas se reúnem para orar, deixa eu te falar, é algo poderoso que acontece. Olha para as Escrituras, vai ver o Novo Testamento, quando eles oravam, a gente tremia o chão, tremia as estruturas, o Espírito se manifestava, e o texto diz que gerava o que dentro deles? Um temor profundo. Então, as mulheres tiveram uma vigília agora, não foi? Sei que várias mulheres vieram aqui, diz que foi um negócio lindo, Deus agindo, Deus falando, testemunhos, oração. A propósito, deixa eu dizer uma coisa, vamos ter uma vigília também para nós aí, viu? Amém? Amém, homens? Amém, mulheres? O que vocês acham? Vai ser uma vigília muito poderosa. Nós vamos orar muito, vamos clamar muito a Deus e tal, mas também vamos ter lá um costelão 12 horas, viu? A propósito, hoje de manhã eu já fiz o pedido e a solicitação. Falei, gente, nós vamos fazer um costelão 12 horas, aquele que põe no chão, aquela de vala assim, ó. As mulheres querem ir lá agora? Uhum. A Martinha falou para mim em casa hoje, as mulheres vão querer ir, Té. Eu falei, agora não, vamos fazer outro castelão para elas. Não é castelão, é costelão. Eu falei assim, eu quero um homem que sabe fazer esse negócio mesmo, que já fez, né? Hoje de manhã apareceram 4. Já apareceu 4, já apareceu o sítio, já está tudo pronto. Ainda tem, sempre tem espaço, porque vai ser costelão para 300 homens. Então, tu imagina que vai precisar de gente, hein? Amém. Amém. Eu sei que Deus vai fazer grandes coisas naquela madrugada lá. Ele vai fazer coisas lindas, vai curar, vai libertar, vai abrir os olhos de homens lá, vai restaurar homens para a glória de Deus. Amém? Prepare-se, viu? Nós vamos fazer isso aí, né? Esse ano vai acontecer esse costelão, essa vigília poderosa. Você sabia que quando há disciplina na igreja, acontece discipulado? Formação de vida na igreja? Amados, deixa eu dizer uma coisa, nós somos uma igreja que nós amamos e acolhemos todo tipo de gente aqui, mas a gente não pode confundir isso com libertinagem. Porque nós não negociamos a palavra aqui. Nós amamos e te acolhemos como você vem, do jeito que você vem, nós vamos te acolher, te amar. E nós vamos começar a trabalhar, mas o Espírito vai começar a mexer em você. Vai começar a mexer com você. E meu amado,
Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O processo bíblico ele é lindo, porque ele está dizendo, estende misericórdia mais uma vez. Diz para o teu irmão que... Mas a Bíblia instrui que quando chega um momento onde aquele irmão ignora o Espírito, ele rejeita o Espírito, ele continua vivendo em pecado, que você tem que tirar ele do meio da comunidade para não levedar a massa, para não adoecer a massa. E esse é um dos momentos na vida da liderança espiritual mais difíceis. Mais difíceis. Esse ano nós fizemos isso com 2 pessoas aqui. Foi muito difícil o ano passado. Muito dolorido para mim. Mas deixa eu te dizer, quando você quebra um princípio na Bíblia, o princípio quebra você lá na frente. Eu aprendi isso. Quando você obedece ao princípio na Bíblia, Deus protege a igreja dele. E nós temos aplicado isso, amado. Agora, quando acontece isso, é forte, é poderoso. Lá em Atos capítulo 5, registra um momento de Ananias e Safira, que venderam um terreno, pressupõe aí, vamos pressupor que foi 250 mil, e eles acordaram, falou, vamos dar 200 mil, porque havia uma campanha, um movimento naquela igreja, Barnabé tinha doado tudo, não é? Falou, vamos doar também. Venderam, falou, só que vamos dizer que nós vendemos por 200, 50 é nosso. Chega ele lá e doa, e aí falou, meu amado, por que você está mentindo aí para o Espírito Santo? Não, foi isso aí. Mas não foi 200, não foi. Rapaz, depois chega a mulher, o cara cai morto lá, porque a disciplina foi na hora, de uma maneira muito chocante. Parece Antigo Testamento, mas é Novo Testamento. É período da graça. E aí chega a mulher depois lá. E aí, venderam? Querem consagrar, legal. Quanto foi lá? Foi 200. Por que você está mentindo para o Espírito? Vai deitar junto com o marido. Caiu morta na hora. Eu não sei se você já leu esse texto, mas sabe o que o texto bíblico diz? Olha lá o final do texto. O texto diz assim, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar daquele acontecimento. Sabe como é que eu penso esse momento na igreja primitiva? É um momento do povo que estava ali vendo aquilo tudo dizendo assim, eu que não minto mais para nada. Porque era discipulado que estava acontecendo pela disciplina. Deus discipulando a igreja pela disciplina. Então, amado, curas, expulsões de demônios, sinais, maravilhas, pregações, batismos. Você acredita que Deus discipula por meio de tudo isso? Gente, Deus discipula por assembleia. Lá em Atos capítulo 15 tem uma assembleia que aconteceu lá em Jerusalém, porque os gentios tinham se convertido e eles queriam baixar uma lista para eles serem aceitos na comunidade espiritual, enxertados na comunidade espiritual. Tem uma batalha naquela assembleia lá, entendeu? Só que no final Deus vence e vem um relatório maravilhoso. Você vai lá ver, querido, você vai perceber quando eles descem de Jerusalém, desce João, me fugiu agora, mas eles descem 3 ali, 4 eles descem, gente, eles dão um relatório para aqueles gentios de inclusão na igreja de Jesus, que é um discipulado que está acontecendo ali, sobre como é que a gente inclui aqueles que a gente acha que não merecem, mas eles eram a promessa de que eles seriam enxertados na videira espiritual, do novo Israel. É muito lindo isso. Essa parte toda aqui, a gente podia falar tanta coisa, mas eu quero parar aqui, vou fechar essa listagem aqui, quando lá em Atos 14, 22, querido, e nós vamos fechar essa mensagem com a nossa ceia, presta atenção. Quando eles retornam em Atos 14, 22, para o fortalecimento e encorajamento da fé dos discípulos em Listra, Icônio e Antioquia. O que estava acontecendo? Paulo tinha plantado igrejas naquelas regiões, agora ele vai passar de volta em Listra, em Icônio e Antioquia, para encorajar aquelas igrejas a continuarem. Aí olha o encorajamento, diz assim, eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, aí o que você acha que vem agora que eles disseram? Fica tranquilo que nada vai acontecer com vocês, vai ser uma vida poderosa. Você quer ver qual foi o encorajamento deles lá? Foi assim, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. Fique imaginando essa palavra hoje à noite aqui. Pastor, eu vim para receber outra palavra, eu vou te dar essa palavra hoje. É necessário
que soframos, se nós quisermos entrar no reino dos céus, por causa da nossa consciência para com Deus. Serve para a gente isso? Ele chama isso de encorajamento. Não é uma palavra de tristeza, não. Ô meu amado, vamos lá, é para sofrer por Ele mesmo, vai ser assim, o negócio vai ser forte, poderoso. É assim que é a vida de um cristão, passa por luta, dificuldade, enfrenta muitas tribulações, e é assim que a gente vai entrar no reino. Diz para o seu irmão, essa é a palavra de encorajamento para a tua vida hoje aí, irmão. Amado, eu não acredito no evangelho da prosperidade, eu não acredito nesse evangelho fácil. Eu acredito no evangelho da cruz de Cristo. É isso. Então o que a gente vai ver nessa igreja do Novo Testamento sendo discipulado é através de visitas de igreja nas casas, de células, visitas missionárias, irmãos encorajando irmãos, comunhão, oração, socorro aos necessitados, edificação mútua contínua o tempo inteiro, e a igreja sendo discipulada pelo Espírito. Eu quero concluir. Eu quero chamar os nossos amados irmãos que vão servir a ceia, que já podem vir se posicionando aqui. Ouça bem, igreja. A pergunta é, pastor, então vai acabar o discipulado 1 a 1 na Monte Serra? Qual é a resposta para essa pergunta? Não. Quem vai ser discipulado por esse modelo, dentre os vários modos, pelo discipulado 1? Quem, gente? A liderança da igreja. Nós não vamos abrir mão disso. Pastor, eu não sou liderança, mas eu estou sendo discipulado 1 a 1, e agora? Eu não posso não, mas você... Pode, meu amado, por amor de Deus, pode. Só que nós não vamos trabalhar focados nisso. Mas se Deus te deu um discipulador, amém, glória a Deus. Amém, gente? Está claro isso? Agora, outra pergunta que surge. E os novos membros, como é que eles vão ser discipulados? Deixa eu falar uma coisa para você. Todos os novos membros dessa igreja, as pessoas se converterem, nós vamos inseri-los dentro das células, eles vão começar a viver a vida de Cristo lá dentro das células, amém? Sendo influenciado pela comunidade espiritual. Além disso, presta atenção, nós temos um módulo aqui, que é um curso chamado Novos Discípulos. É uma classe específica para quem se converte, entrar ali, eles começam a viver a instrução na palavra. Muito lindo isso, muito lindo. Agora deixa eu falar uma coisa para você. O que nós queremos, porque nessa classe dos novos discípulos tem lá, deixa eu explicar isso para você. Um negócio chamado mapa. Sabe o que é mapa? O mapa é nosso jeito de estudar a Bíblia aqui. Meditar, M de meditar, A de abrir para alguém o que você meditou na palavra, P de planejar, aplicar o que Deus falou com você, e o A de avaliar se você está aplicando isso. Preste atenção. Naquela classe, novos discípulos, o nosso maior desafio é ensinar os novos a fazer o seu mapa. Sabe por quê? Porque nós queremos apresentar para eles o principal e maior discipulador para a vida deles, que é o Espírito Santo. Nós queremos treiná-los para eles conhecerem Deus, para eles ouvirem a voz de Deus, para eles não serem dependentes de homens, mas eles conhecerem o Espírito que está neles, ensinando-os toda a verdade, conforme está lá em 1 João capítulo 4, 25 a 27. Ele nos ensinará sobre todas as coisas. Ele vai ser inserido no Minha Vida Tem Jeito, Deus vai lidar com ele lá, celebrando a restauração, nas múltiplas relações que vão ser formadas aqui, vida de Cristo acontecendo. Amém, igreja? Aí nós, membros que não somos líderes, como nós vamos ser discipulados? Como estão sendo até hoje. Lá no quarto secreto, com a palavra, com o Espírito, na comunidade, nas celebrações, nas células, nos ambientes vários que Deus tem, nos cursos da igreja e tudo isso. Porque nós não podemos limitar a Deus a uma caixinha. Amém, igreja? Amém? Todo mundo entendeu o que Deus está fazendo hoje aqui? Então vamos agora celebrar a Cristo. À medida que você recebe agora o pão e o suco, eu quero que você comece a agradecer a Deus. Quando você pegar isso e dizer, Senhor, a tua morte providenciou uma igreja, uma comunidade de fé, onde a tua vida flui no meio dessa comunidade e nos edifica mutuamente. Começa a louvar a Deus. Nós vamos cantar uma canção enquanto esses elementos estão sendo distribuídos. E eu quero que você continue adorando ao Senhor em espírito
e em verdade. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Entender essa canção é tão importante porque o processo de fazer vinho envolve a prensa, né? Envolve a prensa. Envolve ser esmagado. E é isso que essa canção quer dizer. Senhor, faz o que Tu queres. Pelas dores, né? pelo que for, Pai. E é tão lindo ver que Deus vai fazendo essas coisas e Ele vai realmente assim nos levando para uma nova dimensão. E isso é tão poderoso porque o passado que tenta nos escravizar é deixado para trás e surge de fato esperança. Esperança. Porque a única esperança para mim e para a sua vida é realmente deixar Deus tomar-nos nas suas mãos e realizar em nós o que Ele quer, não o que eu quero. Se tem uma oração sábia que você pode fazer na sua vida é essa: Senhor, não a minha vontade, mas a Tua vontade. E Jesus fez essa oração no Getsemane. Essa foi a grande batalha da alma de Jesus, que representa a minha e a sua batalha. Há uma guerra espiritual quando se trata de fazer a vontade do Pai. Os demônios se manifestam, como foram até Jesus lá no Getsemane. Eles se apresentam numa hora como essa aqui, diz: que vontade o quê? Que loucura! Você imagina o que foi sussurrado para Jesus naquele Getsemane? Morrer por gente que não merece. O diálogo, a voz do demônio naquele momento certamente tinha lógica, querido, porque nós não merecíamos. Mas as coisas de Deus, elas não passam pela lógica humana, meu amado, essa é a questão. As coisas de Deus, elas são incoerentes, e não brota vida se alguém não morrer. A vida de Deus em mim, ela só vai brotar quando eu disser: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Será que você pode agora, com esse pão e vinho, agradecer porque aquela morte proporcionou o que nós falamos hoje à noite aqui, essa vida mútua, essa manifestação do Espírito, da edificação dele no meio da igreja, através de nós, de uns aos outros. Comece a agradecer a Deus, diz: Senhor, obrigado, Pai. Diz: obrigado pela igreja, Senhor, que o Senhor providenciou. Obrigado pelos dons, obrigado pelos mandamentos recíprocos. Obrigado pela múltipla forma de agir na minha vida, para que eu crescesse, para que eu estivesse aqui hoje. Talvez Deus comece a trazer à memória sua também pessoas que abençoaram sua vida. Comece a agradecer por aquela pessoa que investiu em você, por aquela pessoa que te apresentou Jesus, que te chamou para conhecer essa bênção da vida de Jesus, o milagre da salvação, um Deus que transforma, que nos ama, que não nos desiste de nós. Eu queria que você agradecesse em primeiro lugar. Nós vamos orar agradecendo a Deus por isso, e depois nós vamos comer o pão, beber o cálice. E eu quero, antes de você fazer isso, te orientar como nós vamos viver isso. Mas feche os seus olhos, vamos louvar pela cruz, pela igreja. Pai amado, quanta bênção, quanta vida flui no meio da comunidade espiritual, porque Teu Filho Jesus compactuou contigo, Pai, no Teu plano maravilhoso e com o Espírito, de morrer, Senhor, para que nós pudéssemos ter vida, Senhor. Pai, não havia possibilidade de vida sem morte de um cordeiro perfeito, e Jesus foi lá como cordeiro, para pagar pelos meus pecados, pelos nossos pecados. O corpo foi rasgado, moído, o sangue foi derramado. Estamos aqui ministrando isso na ceia, lembramos disso, Pai, e dizemos: glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Obrigado, obrigado pelos dons derramados no meio da igreja. Obrigado pelos mandamentos recíprocos, pela mutualidade, pela vida do Senhor Jesus andando no meio dessa comunidade e nos edificando mutuamente, Senhor. Obrigado pela obediência dessa comunidade espiritual. E porque pela obediência nós temos colhido o fruto da vida de Jesus.
Já não somos quem éramos antes, mas nós queremos declarar que queremos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E nós queremos ser moldados, discipulados, transformados, para alcançarmos a estatura da plenitude de Cristo Jesus, Senhor. Sustenta a tua igreja nas dores. Talvez hoje aqui pessoas estão passando pelo fogo, e está doendo, Senhor. Mas que lindo é saber que o Senhor está lá, e isso vai durar até a hora que refletir a tua imagem. Nem mais nem menos, Senhor. Nem mais nem menos. As dores que estamos passando, as lutas, elas estão sendo todas ferramentas para nos moldar a imagem de Jesus. O Senhor disse que iríamos seguir o caminho de Jesus, seguir os passos, andar por onde Ele andou. Então, Senhor, há tanta festa, há tanta alegria, há tantos milagres no caminho de Jesus, mas também há dor, há choro, há batalha. Mas o que é lindo, Deus, é saber que todo o tempo o Senhor esteve com Ele, o Senhor está conosco, Pai. Glorificamos o Teu nome, recebe a nossa adoração esta noite e forja-nos uma igreja de verdadeiros discípulos de Jesus, para a glória do Teu nome que oramos. Amém.